Galera, debaixo de muita chuva, a equipe do Bahia vira para cima da equipe do Fluminense. Fluminense abriu o placar no primeiro tempo com o Cano, né? E na volta, né? O jogo ficou paralisado mais de uma hora. E na volta, a equipe do Bahia conseguiu virar o jogo. Gol do Caio Alexandre e do Cauli. Primeira vitória do Bahia no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense segue sem vitória no Brasileirão. 2 jogos, né? Um empate, uma derrota, né? E o torcedor tem cobrado bastante essa equipe do Fluminense, porque é um time que tem improvisado bastante. O time não tem zagueiro, né? Tem alguns jogadores que tem que ficar sendo poupado alguns jogos, porque não tem condições de jogar todos os jogos. Um deles é o Marcelo e o Felipe Melo, que não jogaram nessa partida contra a equipe do Bahia. Bahia, né, jogou muito bem, né? Conseguiu fazer a virada contra a equipe do Fluminense. Vamos acompanhar as últimas informações aqui do jogo Bahia e Fluminense. Depois a gente analisar, quero saber se vai ter gente cornetando o Diniz, gente defendendo o Diniz. Vamos lá, vamos acompanhar. Eu não sei se foi o melhor jogo, porque aquele jogo contra o Sport, para mim, é um jogo assim que nós fizemos ofensivamente. Defensivamente, eu concordo com você, que talvez tenha sido o jogo mais consistente, porque um adversário de altíssima qualidade, né? Num campeonato como esse, você vai ter, assim, muito. Infelizmente, o torcedor vai ficar chateado muitas vezes, porque não vamos conseguir. E eu acho que de se ressaltar, acho que o 12º jogo aqui nosso do ano, né? São 11 resultados positivos e um empate, né? Então, acho que mostra o peso que esse torcedor tem. Lógico que é melhorar o time. Mas o time tem mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Essa é a lógica. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição que eu achasse que fosse ficar melhor com o time, ia jogar o jogador da posição. Não mexo, nunca mexo e crio para poder piorar o time. Então é isso que acontece. Essa pergunta ela é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre. Então, se aquilo lá foi bom, porque ganhou, senão teria sido também, seria um motivo de questionamento. A gente tem que tentar ajudar a torcida a entender. Se o cara que deve estar criticando hoje tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia a Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim. Tá, e o Fernando Diniz falando, já se defendendo de críticas ou de perguntas ali na entrevista coletiva pós-jogo, obviamente falando sobre a escalação final do Fluminense, que tinha muitos atacantes. Nos últimos 10 jogos disputados, 2 vitórias do Flu, 3 empates e 5 derrotas, um aproveitamento muito ruim. 30% de aproveitamento em 10 jogos, fez 10 gols e sofreu 15, sofrendo muitos gols. O campeão da Libertadores, o tricolor das Laranjeiras, não vive uma boa fase, professor Celso. Não vive em termos de desempenho, né? Resultados à parte, não vive em termos de desempenho. Ontem, mais uma vez, foi melhor numa parte muito pequena do jogo. O gol sai mais na falha do adversário, embora tenha o mérito de marcar em cima, marcar a pressão, mas o fato é que o Fluminense não retomou aquele nível altíssimo de quem é campeão da América. O Fernando Diniz é muito essa coisa do ame ou odeio, né? É só acontecer um jogo como o de ontem, em que no fim da partida o Fluminense está com muitos atacantes, sem nenhum zagueiro, até porque eu tinha entrado só com um e sem laterais, para todo mundo se apegar nisso e dizer que o Fluminense perdeu por causa disso. Isso não é verdade. Inclusive muitos torcedores do Fluminense, tá? A única alteração que tinha sido feita quando o Bahia faz o segundo gol é a saída do Lima para a entrada do John Kennedy. As outras alterações, como o próprio Diniz falou, foram feitas na tentativa de melhorar o time. Não melhorou. E a coisa não é tão simples, tão cartesiana, assim, contra o Inter deu certo, então dessa vez também tinha que dar. Tem uma série de fatores. Primeiro, o adversário. Né? O Bahia foi muito competente, de uma maneira que não tem sido nas últimas partidas. Basta ver as rapaduras que o Bahia entregou e ontem não entregou. Avançou quando tinha que avançar, recuou quando tinha que recuar, dificultou. Segundo, a inspiração desses jogadores que entram também. São os jogadores mais inspirados que numa bola decidem o jogo, todo mundo vai falar que foi ótimo, como falou quando foi contra o Internacional. Embora contra o Internacional não tenha sido tão atacado quanto foi ontem. Eu não acho que o Fluminense perdeu o jogo por causa das alterações do Diniz. Aliás, depois das alterações do Diniz, nem o placar mudou. O Fluminense não foi goleado por causa disso.
E tem outra coisa também, os jogadores eram jogadores de características diferentes, mas a disposição do time continuou sendo a mesma. Não jogou sem ninguém fazendo... Eu vi muita gente falando, terminou o jogo sem nenhum zagueiro de ofício, que também não é nenhuma novidade, né? Ele entrou só com um. Exatamente. Na verdade, e com 6 atacantes. Tem até aqui, ó, terminou o jogo, Fábio, Marquinhos, Martinelli, André, Isaac, Alexander, Ganso, Douglas Costa, Arias, Cauã, Elias, John Kennedy. Então, mas e as funções que eles estavam ocupando? O Marquinhos era o lateral esquerdo. John Kennedy recuado, não estava jogando ali na referência. Não é também que você estava só com 6 ali na frente. Eu acho que o grande problema é a falta de ligação, aí sim, quando você coloca um monte de atacante. Mas a lógica do Diniz, ao contrário da de outros técnicos, não é jogar um monte de atacante isolado. Tem jogador guardando posição ali. Peraí, gente, também não foi desse jeito. Então, mas olha aí, ó, tá aí. E eu concordo com o Diniz quando ele diz que não necessariamente um time precisa jogar com meio-campistas para ter um meio-campo preenchido. Ele pode ter essa formação e um meio-campo preenchido, até pelo desenho que a gente... Não foi exatamente isso não, tá? Exato. Você tem que trocar. O Marquinhos terminou na lateral direita. Ele teve um momento que estava na lateral esquerda, ele terminou na direita. O Arias lá na frente pela esquerda e o Isaac atrás como lateral esquerdo. É só um detalhezinho. Tem uma troca ali. E o John Kennedy... É porque mudou tanto o time durante o jogo que ficou meio O bagunçado. Cauã Elias mais à frente. E o John Kennedy voltando... Ganso e Alexander. Exato. E o John Kennedy voltando muito, fazendo ali um papel do antigo ponta de lança. Mas, de fato, o Diniz tem razão quando ele diz: você não precisa ter só meio-campistas, caras de origem, para ter um meio-campo preenchido. O problema é que o meio-campo do Fluminense já demonstrava fragilidade no primeiro tempo, quando ele não tinha feito mexida nenhuma. O Bahia ganhava toda a segunda bola. Toda a segunda bola era do Bahia e, além disso, o Bahia tinha muita facilidade de achar jogadores livres entre a defesa e o meio-campo. E quando o adversário tem jogadores como Tassiano, Everton Ribeiro, Cauli, caras que gostam de jogar ali, que se dão bem ou para um arremate ou para servir um companheiro, mas esses 3, Abel, são os caras que a gente já sabe que eles gostam de procurar espaço ali nas entrelinhas da defesa. E o Fluminense cedeu isso ao Bahia desde o primeiro tempo. O Fluminense começa bem, fazendo pressão lá na frente, subindo a marcação, mas depois desencaixa e não consegue se encontrar mais. Então, o ponto de avaliação não deve ser as mexidas do Diniz, que isso é da característica dele. Ele sempre Os jogadores fora de sua posição original, eu concordo com vocês. Eu acho que a questão funcionou ontem, jogou bem, tem jogado bem ou não? É isso. Porque esse tipo de mudança, de colocar jogador em posição que não é a original dele, ele faz em vitórias e derrotas. Eu estou enganado? Eu prefiro um técnico assim, um técnico que joga, que tenta, do que aquele técnico da pasmaceira. Muitas vezes deu certo, em alguns momentos dá certo, por que não tentar? E no caso do Diniz, é admitir que a equipe vive um momento de instabilidade. Ele admitiu que ontem não foi um jogo legal, que o time acabou se desconectando ali quando tem a parada por causa da chuva. Então é isso, ter autocrítica, não ceder à pressão ou à vontade de torcedores ou à pressão externa, mas saber identificar esses problemas. E o Fluminense tem tido um problema crônico, que é essa inconsistência. É mentira que o Fluminense do ano passado ainda não apareceu. Nossa, aquele Fluminense não surgiu. Surgiu, mas em espasmos, em momentos muito curtos dos jogos. Exato. Então, a gente, até ontem mesmo, no começo do primeiro tempo, a gente viu muito desse Fluminense pressionando na frente, querendo jogar, mas apagou. Mas é um time que não faz muitas das coisas boas que fazia no passado. Exato, e não consegue ter uma consistência, né? Ele mantém uma ideia do Fernando Diniz, que é o time de muita posse de bola, é o time que trabalha sem pressa essa bola, é o time que tenta ser dominante do jogo, mas ele deixou de fazer muita coisa que ele fazia no passado, como as grandes tabelas e triangulações que ele fazia pelo lado do campo para construir. Hoje é um time que levanta muita bola na área, que não tem o repertório que tinha, e os jogadores estão lá. O Fluminense tinha uma jogadinha muito marcada desse período do Fernando Diniz, que era aquela triangulação pela direita ali, com o Ganso, o Samuel Xavier e o Arias.
girava por ali, daqui a pouco alguém chegava no fundo e cruzava pro Cano fazer o gol. Essa jogada foi esquecida no tempo, ficou perdida no tempo, não se faz mais ela. Outras situações, como tabela, inversão, tal, 2 jogadores pelo mesmo lado do campo para atacar, muita coisa boa que o Fluminense tinha, ele deixou em 2023. Ele não trouxe. Agora, me preocupa muito, porque, Bel, você sabe, tem uma verdade absoluta que é a seguinte: o diagnóstico errado mata o paciente. Então, é óbvio que o Fluminense não está jogando bem. O Fluminense não está repetindo o padrão de excelência que ele teve ano passado. Mas não adianta você querer atacar as substituições que o Diniz fez, como se isso fosse o problema. Não foram as substituições. Porque terminou o jogo com vários jogadores fora das suas posições originais. Sim, terminou porque ali essas substituições aconteceram no momento em que o Fluminense já perdia o jogo, em que o Diniz procurava maior ofensividade para a sua equipe. Não era mais o momento de defender nada, era hora de buscar, no mínimo, um empate ali. Então ele troca laterais por atacantes, zagueiros por volantes e vai jogando o time para dar mais qualidade, porque teoricamente, né, os jogadores de ataque têm mais qualidade técnica do que os jogadores de defesa. Não funcionou também. Porque não adianta você fazer isso sem uma estruturação coletiva para que a equipe jogue. Agora chegar e ficar dizendo que o Diniz não presta mais, tem prazo de validade, o Diniz tem que ir embora, é pardal, não sei o quê, não entender o que está acontecendo. Não sei como ganhou a Libertadores. Eu vi vários torcedores do Fluminense. Muita gente, ele ganha torcedores do Fluminense dizendo isso. Torcedores do Fluminense e de outros clubes que não aceitam o triunfo do Fluminense na Libertadores, ficam dizendo, ganhou na sorte, ganhou só porque o Éder Valencia perdeu os gols, ganhou jogando bola, ganhou porque tinha uma ideia de futebol que precisa ser resgatada. Você pegar e falar assim, agora joga fora, nada mais presta, até reconstruir um time de futebol, não vai encontrar. Agora, é preciso pontuar o que tem sido feito de errado. Essa opção do Diniz por manter o Martinelli na zaga, para mim, é um equívoco. O Fluminense continua sofrendo muito com as bolas aéreas. Ontem, quase sofreu um gol, uma cabeçada logo no início do Cuesta, que estava com enorme vantagem, que subiu para dividir com o Martinelli, que é uns 20 centímetros mais baixo que ele. E parece que ontem, justamente por isso, Eugênio, o Diniz tentou povoar muito a área e sobrou espaço. Não marcava o rebote. Não marcava o rebote. Bola isso parada que no o Caio Alexandre fez o gol? Não, antes já teve um chute do Jean Lucas, que a bola passou raspando. Rebote de escanteio. Você, como não tem altura, a média de altura do time é baixa, você bota mais gente para tentar ajudar a marcar. Só que aí você deixa de marcar o rebote. O gol do Caio Alexandre é no rebote. Quando ele chuta, tem o Samuel Xavier. Tem, mas ele teve tempo de parar, dominar, ajeitar, entender, pensar o que ia fazer até chegar a uma marcação. E aí ele corta e faz o gol. Agora, Abel, para mim, acima de tudo, ontem, primeiro a gente tem que destacar a bela atuação do Bahia. É isso que eu ia falar. É importante falar isso. Uma grande atuação do Bahia, do Rogério, que ontem conseguiu encontrar uma maneira de atacar com mais construção do que ele vinha fazendo. Normalmente o time do Rogério é um time que é excessivamente vertical e às vezes trabalha pouco a bola. Ontem o gol da virada é uma jogada trabalhada, gira daqui para lá, até achar o espaço e permitir ao Cauli aquela finalização. Só que para mim o que define ontem a superioridade do Bahia sobre o Fluminense, e eu vou procurar muito em estatística para confirmar a impressão que eu tenho, é o seguinte: tem um número que é duelos vencidos, que é a disputa, um contra o outro ali, eu contra você. Normalmente, essa média de duelos vencidos é muito parelha, é 50-50, ou 51-49 e tal. E aí, no Data ESPN, a gente tem a possibilidade de buscar, inclusive, por faixa de tempo. Eu fui buscar a faixa de tempo entre o reinício do jogo, ali na casa dos 17 minutos do primeiro tempo, até os 61, quando sai o gol do Cauli. Nesse período, o Bahia ganhou, nos duelos embaixo, no chão, 66%, ou seja, 2 a cada um. Ou seja, o dobro do Fluminense. E nos duelos aéreos, 80%. 80% é muita coisa. É muita coisa. Então,
o Bahia ganhou o jogo porque ele se impôs fisicamente diante do Fluminense. Ele marcou o Fluminense, ele tirou a bola do Fluminense, ele não deixou o Fluminense se sentir à vontade para fazer o jogo dele, que é o jogo da troca de passes, da construção, da tabela, da aproximação, de sair lá de trás. O Bahia foi muito intenso. Nisso, ele ganhou o duelo, aquela queda de braço, para ver quem ia ter a bola. O Bahia ganhou. É claro, depois que ele faz a virada, ele recua. Aí o Fluminense sobe esses números. Ele dá a bola, dá o espaço para o Fluminense e, vou proteger a minha área. E nisso ele faz com perfeição. Tanto que o Fluminense, mesmo colocando vários atacantes, não conseguiu gerar uma situação de perigo depois do gol do Bahia. Chegou, teve aquela bola, não teve. O chute de fulano, não teve. Porque o Bahia soube se defender baixando a linha de marcação. Então, muito mérito do Bahia, mas eu acho que o grande mérito é uma coisa que o Fluminense precisa melhorar, que é a intensidade do jogo. É a intensidade do jogo, eu acho que passa um pouco por média de idade do elenco do Fluminense, passa um pouco também pelo time estar mais ligado, porque o início do jogo, quando sai o gol com 3 minutos do Fluminense, é porque o Bahia estava meio que cochilando. O Bahia estava errando bolas bobas. E o Fluminense estava atento na marcação. Depois que para e volta um Bahia muito intenso, muito forte. E supera o Fluminense nisso. Eugênio, você se adiantou a uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente estava analisando muito mais pelo lado do Fluminense, normal, onde acertou, onde errou o Diniz, os jogadores, etc. e tal. Mas eu queria ouvi-los, e aí o Eugênio já falou, mas o Breiler e o professor também, sobre os méritos do Rogério, dos jogadores do Bahia e do Rogério Ceni. Porque o Fluminense vem mal a alguns jogos, mas ontem, especificamente o jogo de ontem, o Eugênio, eu concordo com ele. Rogério Ceni. Sim, ele já entra com o Gabriel no lugar do Canu. Deu mais consistência para a defesa dele. E a torcida do Bahia comemorava isso antes do jogo. Então. Eu fui lá nas redes sociais, nas páginas oficiais do Bahia, quando saiu a escalação, e fui ver os comentários, a galera comemorando. E deu certo. Quer dizer, essa comparação muito imediata, que até o Diniz também fez na coletiva em relação ao Inter, é um outro momento, é um adversário com uma outra cabeça. O Inter contra o Fluminense também precisava, era um jogo de Libertadores, ele se sentia do tamanho do Fluminense para encarar. O Bahia tinha outras necessidades, o Bahia veio de traumas, de não segurar resultado. Aliás, agora já tem outro Bavi, mas nos Bavis do estadual, abriu uma vantagem de 2-0, tomou 3, tomou virada do Inter na estreia. É um time que só tomava virada, é um time traumatizado em relação a isso. Então, ontem o Bahia tinha que fazer a dele, fazer exatamente o que fez. Subiu a linha quando tinha que subir, desceu quando tinha que descer, segurou o resultado. Tem que ver também em função do adversário. Não só essa coisa fácil, essa coisa simplista. O Diniz inventou e não deu certo. Dá a impressão que o jogo acabou 4-0, depois que ele só botou o atacante. O Fluminense não perdeu o jogo quando ele fez as substituições, perdeu antes. Ele faz as substituições porque o Fluminense ia perder o jogo. Tem uma uma improvisação que eu continuo reclamando, já falei aqui, que é a do Martinelli como zaga. Perde força no meio-campo e perde na zaga também. O Fluminense continua pagando em 2024 por ter vendido o Nino e não contratado ninguém para o lugar dele. E isso gera um efeito cascata no time. Perde força aérea atrás, perde qualidade na saída de bola, perde segurança na recomposição defensiva, perde muito. E o Fluminense não foi buscar ninguém. Tá esperando chegar, quem sabe, talvez, sonhando o Thiago Silva. Não joga. Mas não joga. Não joga. Tá esperando, sonhando a volta do Thiago Silva. Quando vier, é ótimo. Só que até lá faz o quê? E o Nino não é só uma questão, falta um zagueiro. O Nino participava muito do jogo do Fluminense. Ele era o líder do time. A altura, tudo isso se perdeu. Agora, ainda sobre o Bahia hoje tem um meio-campo, em termos de criação de jogo, invejável. Tem muito jogador que participa do jogo de uma maneira intensa. O Cauli, o Everton Ribeiro, o Tassiano, que a torcida do Grêmio não podia ver nem pintado de ouro, mas o fato é que ele está funcionando no Bahia. O Caio Alexandre, que eu acho até que nem começou tão bem ontem, mas depois se firma, fez o golaço. Então é muita qualidade ali também. Não é, que o Fluminense tanta qualidade que o Rogério tem aberto mão de jogar com centroavante, até porque não tem um bom centroavante no elenco. Que é uma coisa que eu acho que falta. Mas pelas características do time também parece funcionar de forma mais natural sem o centroavante. Com o Ademir ganhou velocidade. Foi importante o Ademir. Foi importante até para fazer essa pressão lá na frente. Então é um time que se vira bem sem esse centroavante. E se a gente analisar o Bahia de 2024, com esses reforços,
Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Cauli, que já estava desde o ano passado, todos esses caras estão entregando. Esses caras, de certa forma, mesmo quando o Bahia oscilou, participaram de gols, estão tendo números de participação, seja com assistência ou marcando. Mas do lado do Fluminense, e aí eu vejo que foi uma diferença também, as individualidades, por causa desse desencaixe coletivo do time, não têm aparecido em 2024. Em comparação com o ano passado, para mim, só Fábio e o Arias mantêm o nível de 2023. Os outros baixaram demais. E o Arias está entregando menos, não que ele esteja jogando pior, mas porque ele está ultimamente preso do lado esquerdo. Porque o Marquinhos entrou bem pela direita, o Arias jogava mais pela direita, né? Era o Arias pela direita e o Keno pela esquerda. É verdade que havia liberdade para troca de posição, mas ele tem estado mais preso na esquerda. Eventualmente ele sai, mas ele está muito fixo na esquerda, mais do que era fixo na direita do outro lado. Mas ainda assim tem se salvado pela intensidade que ele tem. Mas o time... Galera, a verdade é que o time do Fluminense, com esse elenco aí, tá complicado. O time do Fluminense não tem algumas peças. O Fluminense vendeu o Nino e não contratou nenhum zagueiro. Era obrigação. Se você vende um zagueiro, o zagueiro que é titular, você tem que contratar outro. Aí você tem o Felipe Melo, um jogador que não tem condições de jogar 90 minutos. Sempre joga um tempo, mas pelo menos joga bem. Aí quando ele não tá, o time fica ruim na defesa. Porque aí o Diniz quer botar o Martinelli, não tem estatura. André não tem estatura e o André também não tá jogando bem. Essa é a realidade. O time do Fluminense não vem jogando bem. Então, assim, se não arrumar alternativa, vai ser difícil. Até onde vai esse time do Fluminense assim? Será que o Fernando Diniz não pede contratação à diretoria do Fluminense? Será que a diretoria do Fluminense não consegue contratar? Só consegue contratar jogador em fim de carreira? E a situação do Fluminense, assim, na minha opinião, é meio delicada, porque tem que contratar. Tem que contratar jogadores com urgência. Tem que contratar, principalmente zagueiro. O principal, na minha opinião, é que o Fluminense precisa de zagueiro. Porque não tem condições do Fluminense terminar todos os jogos sem nenhum jogador de ofício. Não tem condições, porque toda bola aérea é 100% perigo na defesa do Fluminense. Já o Bahia, galera, o Bahia tem um ataque muito bom. Você vê Everton Ribeiro, Cauli, você vê um time, Jean Lucas é um ótimo jogador também. Eu acredito que esse time do Bahia pode dar muito trabalho nessa temporada de 2024. A equipe vai encaixar. É uma equipe muito boa, e soube jogar, o que a equipe do Bahia não fez contra o Internacional no último jogo, conseguiu fazer contra a equipe do Fluminense. Na minha opinião, a equipe do Internacional nesse momento tá melhor do que a equipe do Fluminense. O Fluminense tá caindo muito de produção, e o Bahia tende a subir de produção porque tem bons jogadores, tem um técnico também que sabe trabalhar também. Eu acredito que essa equipe do Bahia vai brigar lá na parte de cima da tabela, pelo menos aí G7, G8, G6, por aí. Eu acho que do oitavo para baixo o Bahia deve brigar nessa temporada de 2024. E já a equipe do Fluminense é uma indefinição. Ninguém sabe pelo que o Fluminense vai brigar, porque esse início de temporada está sendo ruim. O Fluminense não vem apresentando um bom futebol, muitos problemas defensivos. E ninguém sabe se o Fernando Diniz vai conseguir corrigir esses problemas aí a tempo, porque as competições correm muito rápido. Se você não conseguir corrigir, fica meio complicado. E o Diniz tem um time muito envelhecido, um time que muitos jogadores não conseguem jogar com intensidade. Ontem não teve Marcelo, não teve Felipe Melo, não tem Douglas Costa, não tem Renato Augusto, não tem muitos jogadores, não tem condições de jogar 90 minutos, pode até jogar, mas não tem condições de jogar 90 minutos, então isso daí complica muito os planos do Fernando Diniz.